Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite. noite, boa noite. Estamos aqui com Boa noite. Sorama Ramos, que é cantora e professora, Ricardo Oliveira, que é químico e professor, Cláudia Nunes, que é matemática e professora, e Frederico Machado, que é crítico literário e professor. Então, todos são meus amigos, tenho bastante apreço por todos e queria primeiramente agradecer por terem aceitado esse convite de fazer parte aqui desse momento tão esclarecedor. Então vamos começar com Surama Ramos. Eu separei para cada um aqui duas perguntas, então eu queria que cada um falasse um pouco sobre suas perspectivas de onde vocês estão, né? Então a primeira pergunta para Surama já percebemos facilmente a pouca representatividade de negros nos diversos papéis na sociedade. Como você acha que o cenário musical está no sentido da expressão da cultura afro-brasileira? Boa noite, né, todo mundo. Eu acredito que ela esteja ainda se estabelecendo, sabe? Ainda está sendo criado espaços onde artistas negros, a música da periferia tenha encontrado lugar, tenha encontrado público, onde as agremiações vêm sendo foco, né? O lugar central o lugar de discursar, de mostrar, de expressar. Então, acho que a gente ainda está encontrando esse espaço. Mas que bom que já esteja acontecendo, porque isso vem acontecendo gradativamente, não é de hoje, né? Sei lá, acho que desde a década de 40, de 50, que vem começando a se perceber ícones negros, né? Figuras negras na música, né? Na cultura, pelo menos no Brasil. Então, a gente está no início e tem uma longa história ainda para acontecer, mas está se estabelecendo, sem dúvida. Legal, legal. E a segunda pergunta é: você estando inserida na classe artística, o que você acha que é emergente acontecer para atingirmos a tão almejada conscientização? Rapaz, essa é uma pergunta muito complexa, porque a gente tem vários pontos de urgência nessa conscientização. E eu decidi focar na questão artística, vamos dizer assim, porque a gente pode valorizar os colegas de trabalho, né, que são negros, que são pessoas, sei lá, que podem ser seus vizinhos, pode ser um professor, pode ser um amigo de infância que vem desenvolvendo um trabalho artístico. Então, eu acho que, em primeiro lugar, dar apoio a esse artista local, sabe? Acho que isso é mais urgente, colocar ele nesse lugar de artista, de representante, né? Para que demais pessoas, para que o público reconheça aquela figura e se reconheça, se afirme nas suas histórias, né? Que crie uma empatia, essa a ideia. Então, acho que, em primeiro lugar, consumir arte de pessoas próximas negras. Acho que isso é o primeiro passo. Porque para reconhecer o distante e o mais longe, você precisa saber quem está perto de você, né? Valorizar o colega. Eu acho que isso é mais urgente, sem dúvida. Massa. Valeu, Surama, valeu. No fim, vou pedir que cada um dê, sei lá, 20 segundos, 30 de uma mensagem geral, beleza? Aí, daqui a pouco eu te chamo de novo. Tá bom, vai lá. E agora a gente vai falar com o professor Ricardo Oliveira, né? Químico, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Separei também duas perguntas aqui, e aí eu queria que, né, Ricardo falasse da perspectiva dele. Bom, minha vaga percepção sobre a universidade é que a maior parte dos alunos negros não está nas ciências exatas. Essa é a sua percepção também? Se for,
O que você acha que pode melhorar para termos uma equidade em todas as áreas? Oi, eu obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Só uma pergunta. Em algum momento eu ia poder fazer uma espécie de uma conversinha, um debate entre a gente, entre as falas. Pode? Vai ser interessante também. Pode. Mas a gente vai mais adiante. Olha, eu trabalho na universidade há 24 anos. Assim, 10 como docente e 14 como técnico. E atendo a estudantes de curso noturno e de curso diurno. E aí o que acontece? Há uma diferença assim muito grande na distribuição étnica dos estudantes de cursos que funcionam à noite e de cursos que funcionam durante o dia. Né? Isso é patente. Ao longo desses anos, isso mudou, sobretudo com a política de cotas, com a política de bolsa de iniciação à docência, sobretudo, né, que aumentou a permanência do estudante nos cursos de licenciatura, que essencialmente funcionam à noite. Aí o que acontece? Nós temos uma mudança, você olha para a universidade como um todo, você tem uma mudança na população. Então você percebe que há pessoas, tanto do extrato social menos favorecido, quanto pessoas negras e afrodescendentes. Né? Então, inclusive na docência. Né? Ao longo dos anos, isso mudou. Todavia, quando você faz essa divisão em função dos cursos, né? E aí eu não estou nem falando dos cursos de exatas, falando dos cursos de uma maneira geral, aqueles cursos que têm um apego mais forte em relação às elites, né? Que são os cursos de medicina, direito. Né? Então, você tem uma diferenciação importante. Porque a questão que se tem aí é o seguinte, não é ser negro, mas é como a sociedade enxerga. Né? Então, às vezes a pessoa pode chegar, eu sou negro, eu tenho descendência negra, mas a sociedade não te enxerga como negro. Tá? Porque se a gente quer saber, quem é que sabe quem é negro e quem não é negro nesse país? O policial da esquina. O policial da esquina enxerga se aquele é negro, aquele não é. Então, é como a sociedade lê as pessoas. Né? Então, o que acontece? Nos cursos de direito, nos cursos de medicina, você tem negros aqui, você tem autodeclarados negros? Tem. Mas boa parte desses negros não são lidos como negros na sociedade. Tá? E aí, o meu olhar, ele se dá dentro dessa perspectiva. Tá? Assim, porque você precisa de representatividade? Precisa. Mas aquela criança negra, ela tem que se enxergar naquele indivíduo em algumas posições de poder. E aí, o que acontece? Nós temos, nos cursos de exatas, até que, eu não sei na matemática, né? Mas na química, até que você tem alguns estudantes negros. Tem sim. E o número não é tão baixo assim. Não representa o que se tem na sociedade. Né? Então, não representa o que se tem na sociedade, mas você tem um número expressivo. Mas por quê? Porque esses cursos não são os cursos que vão render uma carreira com salários mais altos, com o que a sociedade entende ser dar valor, tá? Ao longo da nossa formação. Aí, nesse aspecto, tem sim. Poderia ter um número maior? Poderia ter um número maior. Dá para fazer um esforço decidido? Dá. No entanto, a gente tem, nos últimos 3 anos, nós temos uma política que vai no caminho inverso. Tá? Ou seja, que está cada vez mais aprofundando as diferenças. Por exemplo, agora nós tivemos essa manutenção do Enem, absurda, porque você vai aprofundar diferenças. Nós, na universidade, nós não estamos ministrando aulas para a graduação, e o motivo é exatamente esse.
se você tem uma discrepância na renda, e aí essa discrepância na renda se reflete no acesso à internet. De outro lado, toda a equipe técnica da universidade não foi preparada para trabalhar com ensino à distância. Não tem como fazer isso. E aí, você joga isso para a educação básica, para o ensino médio, isso piora, porque as escolas que têm uma clientela do extrato social mais favorecido, né, elas conseguem trabalhar. Os estudantes já têm acesso com facilidade, né, e conseguem fazer. Né? Isso não é igual para todo mundo. Tá? E aí você vai e faz uma política, não, vamos manter o Enem, aí vamos consultar os inscritos. Olha, mas os inscritos, só a inscrição já é um filtro enorme. Né? Você tem a taxa de inscrição que já é um filtro. Né? E aí consegue fazer. Né? Eu acho temerário isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, tudo bem. Segunda pergunta bom, comigo já aconteceu das pessoas mudarem de postura após descobrirem que eu era professor universitário. Você já foi vítima de preconceito e depois que tentaram contornar a situação ao saber que você era professor universitário? Olha, isso é mais frequente do que a gente possa imaginar. Né? E acontece, porque a questão do racismo, na maioria das pessoas, eu imagino, ela não é verdade, o tempo inteiro, Fred, o tempo inteiro. Ela não pelo menos na maioria, ela é intencional. Então, as pessoas, elas aprendem isso. Ou seja, por exemplo, quando eu olho para, você vê em algumas posições, o futebol, vamos pensar o futebol. Você percebe que os atletas são negros. Né? Mas e os treinadores? Os dirigentes? Né? Ou seja, isso passa uma mensagem para a criança que o local dele é estar no campo. Mesmo dentro do campo de jogo, você percebe que tem, em algumas posições, por exemplo, goleiro. O goleiro não é, e via de regra, você não tem um goleiro da seleção negro. Né? Eu lembro de vida, mas fora isso, você não tem. E isso é por acaso? Não é por acaso. Tá? Então, isso acaba sendo reproduzido. Você pega no meio artístico, eu vou fazer uma incursão aí na fala da Sulama. Você tem lá os negros na posição de artista, mas você tem na condição de produtores. Como é que é? Eu não sei como é que é os produtores como é que eles são aceitos. Né? Isso acontece também conosco na universidade. Vou contar um caso bem particular, não precisa citar nomes, mas em determinado momento eu trabalho com uma técnica que é ressonância magnética nuclear. E a gente desenvolve, eu trabalhei no doutorado, desenvolvendo modelos metabolômicos, né? Modelos metabolômicos para criar diagnóstico para diferentes doenças. Eu pego sangue, pego urina, tal, e faço análise de ressonância, a gente tenta criar um modelo não invasivo. E aí, eu sempre tive vontade de trabalhar com câncer de próstata. E eu tinha um parceiro lá no Estado das Clínicas que eu falava para ele, mas é difícil, isso é complicado e tal. Aí eu disse, mas consegue uma fala com alguém? E aí ele conseguiu uma reunião com o coordenador do curso de pós-graduação na medicina. Essa pessoa, ela sabia que eu iria falar com ela. Eu fui, ela me recebeu muito bem, apresentei o projeto e tal. Aí ela disse assim, Ricardo, tem um professor aqui que ele é ideal para esse seu projeto. Né? Ideal. E, por coincidência, ele está no hospital aqui agora. Eu vou chamá-lo. Aí eu pedi para a secretária para chamar. Ou seja, essa pessoa não esperava. Aí ela foi, chegou lá, então, olhou para mim, e a coisa que a gente percebe isso no vídeo, ela olhou, né? E aí eu comecei a explicar e tal. E aí ela disse, não, essa situação é muito complicada, é algo difícil. Só que eu estava pronto para a guerra. Né? E nesse dia eu não fui com crachá, né? Mas eu levei um dossiê assim, enorme. E aí fiz, não, é complicado, mas nós temos expertise para isso. Porque nós publicamos artigos nessa área, mostrei que nós temos equipamentos. Tal. E ele foi sendo bombardeado até o momento que ele não aguentou e disse assim, mas qual é a sua posição no departamento de Química?
você é estudante? Aí eu fiz, não, eu sou professor. Aí, professor efetivo? Professor, não, sou professor adjunto. Aí ela olhou, né? E aí continuou a conversa e tal, mas ainda não estava com muitos bons olhos. Aí eu disse, professor, vou fazer o seguinte, eu vou deixar o projeto com o senhor. O que é que eu preciso? Eu preciso de que tenha um aluno na pós-graduação na medicina e um outro aluno lá na química. Né? Da química eu consigo, mas na medicina eu preciso de alguém que possa conduzir esse trabalho aqui. Aí fez, tá certo. 2 dias depois ele ligou, e fica, cara, eu já tenho o estudante. Né? E aí nós vamos fazer esse trabalho. Na verdade, o que eu quero dizer com isso? Não é conscientemente, assim, não é uma questão que ele quer ser racista, mas a expectativa que é gerada quando ele olha para uma pessoa negra e olha para uma pessoa não negra é diferente. Tá? Então, ele olhou e disse, eu não conheço. Eu não conheço essa pessoa. Não conheço. Né? Mas a forma como ele lida com um e com o outro é diferente, porque as expectativas que são geradas são diferentes. Tá? Então, esse é um exemplo, mas como o Fred disse, isso acontece diuturnamente, é constante, é constante. Se você não se apresenta, não mostra o crachá, não faz, a expectativa já é ruim. E mesmo quando você faz isso, por exemplo, os acertos são minimizados, mas os erros são supervalorizados. Né? E aí, essa é uma outra expressão do racismo institucional, assim, né? E aquele que é o racismo estabelecido pela sociedade. Então, a gente vai ter uma longa estrada para poder vencer isso. E a gente só vence isso, né, ocupando posições de destaque. Né? É exatamente isso. É o racismo estrutural. O estrutural. Ele está condicionado. Por exemplo, eu tinha críticas a política cotas para os concursos públicos. Né? Qual que era a lógica? Eu não tenho mais essa crítica. Mas qual era a lógica que eu utilizava? Ora, se o sujeito conseguiu ter uma formação acadêmica que permitisse que ele concorresse com os outros, ele está em condições de igualdade. Né? Mas isso não é verdade. Só se o concurso for aquele concurso bem objetivo. Né? E os concursos para docentes, por exemplo, não são concursos objetivos na sua totalidade. Ele está carregado de subjetividade. Né? Então, você tem lá uma prova didática, você tem lá uma arguição. Né? E aí, isso explica, por exemplo, quantas mulheres tem no departamento de física. Né? Quantas mulheres tem no teu departamento? Né? Eu imagino que eu não preciso, não, eu. Aí o que é que acontece? E aí, quantos negros? Quantas mulheres negras? Né? Isso também não é por acaso. É porque tem poucas mulheres que conseguiram doutorado. Não, isso não é verdade. Não é verdade. O que acontece é que não tem. Oi? Estou dizendo, é exatamente a pergunta que eu separei para a Cláudia. Eita! Desculpa, Cláudia. Aí o que acontece? Você tem. Não é que os que estão ali constituindo a banca, eles vão combinar. Vão dizer assim: eu vou. Ela é mulher, eu vou apertá-la. Ou é negro, eu vou olhar. Não é isso, não é combinado. Mas tá no seu. Você carrega isso ao longo da sua história. Não é racismo estrutural. E nesse caso, institucional. Né? Porque aí as pessoas acabam valorizando o erro e minimizando os acertos. Né? Então, é por aí. Então, é dessa forma que o preconceito se instala quando você tem alguém com formação acadêmica que não dá para questionar. Né? Aí, quando não se tem a formação acadêmica, você usa outros, mas sempre vai ter algum tipo de instrumento para rotular, para trabalhar essa questão. Beleza. Obrigado, Ricardo. Agora tu tá. Mas, rapaz, agora. Ricardo falou um negócio bem importante, chamou muito minha atenção na fala dele. Pode falar. Quando você vai entregar uma proposta, um projeto a alguém, e a pessoa, por lhe ver,
já lhe coloca numa caixinha, né? Já coloca não você deu a num lugar. oportunidade de você se apresentar, de você falar. Sabe, você não pode falar, não, eu sou formado nisso, eu fiz... Não teve oportunidade nenhuma, foi zero. Já vai para esse lugar automaticamente. E, lógico, não é de hoje que isso acontece, não vai acabar por causa de uma hashtag, de um movimento, não vai acabar tão rápido. Mas a gente precisa comentar isso com menos dor, porque, claro, todo mundo passa por uma humilhação quando isso acontece, mas precisa ser comentado para possibilitar a conscientização, porque tem gente que não imagina que isso aconteça com tanta frequência. Então, é interessante. Eu acho que o grande efeito da política de cotas, eu acho que a política de cotas ela foi aquilo que foi possível ser estabelecido à época, mas ela está muito aquém daquilo que é necessário. Mas eu acho que o grande efeito foi trazer isso para o debate. Porque o que acontece? Antes, ninguém se discutia isso. Aí discutia, tem que ser a questão social, não é a questão de negritude e tal. Só que você não discutia. Isso não era ponto de discussão. Ou seja, se tratava com todo mundo como sendo igual, sem ser igual. Sem ser. Tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bom, vamos embora e tal. Então, acho que o grande efeito da política de cotas, mais do que permitir o acesso de uma parcela considerável. E hoje, se nós compararmos as notas não têm diferença. Se você olha, do ponto de vista estatístico, não tem diferença da nota de quem é cotista e de quem não é cotista. Sim. Não? Ou seja, em termos, não é um problema de software, digamos assim. Né? Ou melhor, não é um problema de hardware. Né? Ou seja, organicamente, nós temos estrutura para isso. Né? Às vezes pode ser um problema de software. Né? Ou seja, a cadeia de ensino acabou não permitindo um avanço. E aí tem uma coisa interessante, Ildes, daquela tua fala lá, da questão dos alunos de exatas. Né? E aí tem uma explicação. Tem alguns estudos, né, já de alguns anos, que eles indicavam o seguinte: os alunos que entraram usando lei de cotas, eles têm melhor desempenho nos cursos de humanas que nos cursos de exatas. É porque eles têm dificuldade? Não, é porque exatamente é uma questão de software. Então, na disciplina, nos cursos de humanas, o exercício da leitura vai permitir que você possa compensar algumas dificuldades do curso da educação básica. Da educação básica. E você compensar isso, alguns problemas nas cadeiras lá de exatas, é complicado. Você chega para fazer cálculo. Né? É problema. Né? É problema. Não, aqui essa derivada aqui é o seno, é o cosseno, não sei o quê. Sim. O que é isso? É um problema sério. Seno e cosseno já me dá um aperreio. Às vezes, isso é uma barreira forte. Eu, quando estou dando uma disciplina de Química Geral 1, né, eu ensino os meninos a operar, a trabalhar com a calculadora. Não tem vergonha, não. Eu vou aí e a gente faz junto. Né? Eu costumo fazer uma pré-prova, né, para que o sujeito possa errar, né? Ou seja, o estudante vai errar naquela pré-prova, vai errar. Eu errei porque eu não sabia usar a calculadora. Aí ele te mostra como é que usa a calculadora. Então ele não erra na prova. Então, às vezes, não é um problema. E na maioria das vezes não é um problema da pessoa, né? É uma questão mesmo de oportunidades que não foram oferecidas ao longo da vida. Né? E aí você tem que compensar isso. Eu já falei. É isso mesmo. E tem gente que não compreende que essa é uma pequena forma de compensar, né? Tudo que não aconteceu na educação básica, né? Tudo que já era, vamos dizer assim, de direito, que não aconteceu. Por exemplo, eu não tive aula de matemática com um professor que ia regular. O meu professor de matemática trocou, sei lá, mais de 3 vezes no ano, em um ano letivo. Então, como é que era o conteúdo de matemática na sala de aula? Uma bagunça, né? Então, é claro que eu não entro para a probabilidade de pessoas que vão procurar o curso da área de exatas, porque eu não tive esse conteúdo. Obrigado.
Agora a gente passa a palavra para Cláudia Nunes, que é matemática e professora substituta da Universidade Federal de Pernambuco. Também separei duas perguntinhas. Então, Claudinha, Oi. como é a trajetória de uma mulher negra nas ciências exatas? Então, né? Boa noite, Eudes. Boa noite, todo mundo. Obrigada por esse convite aí, massa, trocar essa ideia. E eu fiquei pensando, e eu acho que uma frase rápida, que aí depois eu vou poder explicar, é que ser mulher preta no Brasil é se sentir sozinha. E aí, quando eu me deparei com essa ideia, eu fui olhar as estatísticas da população brasileira para ver se eu entendi um pouco como é que esse problema se dá. E segundo os dados do IBGE, mulher preta compõe um pouco mais de 25% da população brasileira. Então, se tem uma coisa que a mulher preta não é, é minoria, né? Daí, fiquei pensando nessa dúvida sobre essa solidão que acompanha a mulher preta no Brasil. E aí, uma explicação rápida seria que a gente conhece bem já, é que a mulher preta é sempre silenciada, sempre objetificada, invisibilizada, sexualizada, tratada como menor e como alguém que é só um corpo e não mente. Daí, mesmo a gente não sendo minoria, a gente sente essa solidão. Mas uma outra coisa que tem mais a ver com a pergunta é que, apesar da gente não ser minoria no Brasil, a gente é minoria em alguns espaços. E aí, que espaços são esses? São os que a sociedade não designou para a gente. Então, uma metáfora é a gente pensar que é como uma mulher preta que está num jantar de gente tida como importante, gente branca. E aí, se essa mulher chega lá com o intuito de servir o jantar, ela não incomoda ninguém. Mas se ela está lá com o intuito de sentar à mesa, isso incomoda muito. E é assim que os espaços, vários espaços nesse mundo, são negados para a gente, né? Diante disso, não é novidade que a minha vida acadêmica nas ciências exatas foi muito solitária. E aí não é solitária no sentido de ausência de amigos, mas é solitária de você estar sempre rodeada de pessoas que não entendem questões básicas sobre a sua realidade. E aí, na matemática, eu fui quase sempre a única garota da turma. Então, se a gente faz um recorte racial disso, já imagina no que dá, né? E aí, minha vida na graduação e nas pós-graduações inteiras, assim, eu só fiz um curso, uma disciplina, em que tinha uma amiga nossa, preta, que também estava no curso. Mas, no mais, era só eu. E aí, essa questão da representatividade também grita, né? A falta de representatividade é terrível e é atual. Porque até hoje, o Departamento de Matemática da UFPE nunca teve uma professora preta. Então, em geral, os meus professores eram homens brancos. Lembra da pergunta que tu fizesse aos alunos na área 2? Sim. Perguntei a eles, né? No Dia da Consciência Negra de 2019, na área 2, eu iniciei todas as minhas aulas daquele dia perguntando quantas professoras pretas eles já tinham tido. E aí eram alunos de diversos cursos, né? Tinha os alunos de química, de várias engenharias, tinha os alunos de matemática, de física, tinha de vários cursos e todos disseram, todos ou quase todos disseram só a senhora. E alguns disseram que tinha a mim e uma professora no centro de educação, os da licenciatura. Mas, no mais, não tinha. Né? Então, uma inexistência que fala muito, né? Daí, o meu sentimento, em geral, é que
assim, a mulher preta nas ciências exatas é viver numa realidade que diz o tempo todo que ali não é o seu lugar. Sem trégua, né? Daí eu fiquei pensando que também o racismo não é o único problema, né? Pensando assim nas respostas que a sociedade lhe dá, o racismo não é o único problema da sociedade que a gente vive. O machismo por si só é um grande problema. Mas, em relação a isso, o meu sentimento, infelizmente, também é que quando uma mulher branca, ela consegue driblar esse machismo e consegue gritar algo, reivindicar o valor dela, o espaço dela nesse ambiente, ela tem mais chance de ser tida como corajosa. Mas quando uma mulher preta faz uma coisa desse tipo, ela é tida como estúpida, como grosseira, ou como vitimista, né? Que a gente já está acostumado a ouvir. E aí se cansa um pouquinho mais, a mulher branca se acabar nesse sofrimento e chorar, ela tem mais chance de compadecer as pessoas. Mas se a mulher preta chora, é algo ridículo. E aí, para resumir, eu acho que a gente, infelizmente, vai aprendendo desde muito cedo que para sobreviver nesses espaços a gente tem que não chamar atenção. E aí isso é uma realidade muito triste, né? Sim. A segunda pergunta Vixe. porque realmente, recentemente, eu não vou conseguir lembrar dos nomes das pessoas, minha memória é muito ruim para nomes, mas os recentes atentados contra pessoas negras, né? O menino Miguel, o cara que foi asfixiado lá nos Estados Unidos pelo policial, né? Ou aquele menino que... George Floyd. Sim. Então, nesse sentido, eu queria lhe perguntar: a maternidade, nesses tempos sombrios, deve ser complicada demais. Como você tenta instruir sua filha diante dos recentes acontecimentos? Então, isso é muito, muito complexo, né? Muito grande, mas eu vou tentar dar uma explicada no que eu vejo, né? Do meu lugar de fala. Então, esses casos todos de assassinato do povo preto são coisas que tocam muito a gente, né? Mas quando o assassinato é de uma criança, é uma coisa muito pior. Então, eu vou citar 3 casos, né? Que se sobressaem, e tem a morte da Ágata, a morte do João Pedro e a morte do pequeno Miguel, agora mais recente, né? E aí essas mortes, para mim, elas gritam uma realidade muito séria, que é que a criança preta, ela não está segura em lugar algum. E aí, olhando para esses casos, ela não está segura voltando para casa com a mãe no transporte público, ela não está segura brincando em casa com os primos. E a morte do Miguel ainda diz mais, né? Diz que, ao contrário do que muita gente pensa, não é só na favela que a criança preta não está segura. E aí, diante disso, eu fiquei pensando, principalmente, especialmente com a morte do Miguel, eu fiquei imaginando que se o Miguel fosse um menininho lourinho, dos olhos azuis, será que o choro dele não teria comovido mais os adultos que estavam com ele ali ao redor? A gente não tem resposta, né? Mas foi uma coisa que ficou na minha cabeça. E aí, diante disso tudo, a gente que é mãe de criança preta, a gente precisa ensinar desde muito cedo para os filhos sobre a realidade do racismo. E se para uma mãe branca falar sobre, uma mãe de criança branca, né, falar sobre o racismo, a ensinar para ele sobre igualdade, sobre que ele é quem ele é, independente da etnia, do fenótipo, do genótipo, para a mãe
da criança preta é, de certa forma, dizer para essa criança que, não importando quão boa ela seja, sempre vai ter gente nessa sociedade, ou que há pessoas nessa sociedade que a gente vive, que vão considerá-las como menores, vão tratá-las como indignas da humanidade, que vão tratá-las mal apenas por causas racistas. E pensando nisso, isso é muito cruel, né? É uma realidade muito cruel, que rouba um pouco da infância, da inocência da infância dessas crianças. E aí, quando você falou comigo, eu fiquei pensando sobre o quanto a gente precisa prestar atenção em que sentimentos isso vai causando nessa criança. E é preciso também deixar que ela se expresse, né? Olhar para essa criança, ouvir essa criança, principalmente acolhê-la diante desses sentimentos que vão sendo gerados. E outra coisa que eu achei importante é que a gente precisa lembrar, e isso eu trago bem para mim, assim, eu tenho me esforçado para isso, a gente precisa lembrar que essas crianças, elas não têm maturidade nem para lidar com essa onda de superinformação que a gente vive no momento, nem para lidar com a dor que o racismo traz. Então, de certa forma, essa informação, essa instrução, ela precisa ser gradual, e aí, à medida que essa criança vai tomando ciência disso, você vai precisando ser mais cuidadoso com os sentimentos dessa criança. E aí, por fim, uma coisa que eu achei que era importante falar, que foi uma coisa que fez diferença na minha vida, como criança preta, é mostrar para essa criança que a gente não é só um grupo de perdedores numa luta contra a estrutura racista. Mostrar que nós, embora vivamos numa realidade que traz consequências da escravidão, nós não somos simples herdeiros dessa escravidão. Nós somos herdeiros da resistência. E se a gente olha para a história, onde houve escravidão, houve resistência. E aí que é por isso que a gente está aqui. E aí essa criança se apropriando disso, ela se fortalece. E é isso. Massa. Obrigado, Cláudia. Nada, obrigada, Edes. Agora a gente passa a palavra para Frederico Machado, que é crítico literário, professor da FACHO, que eu não lembro a sigla, mas vou pedir para Eita! a Fred dizer a sigla. E também separei duas perguntas, e lá vai a primeira. Bom, Fred, como é a exposição da literatura proveniente de autores negros nas escolas e universidades? Bom, boa noite, gente. Boa noite, Eudes. Obrigado por ter proporcionado esse encontro. Conheci a Jassurama, encontrar algumas vezes com vocês, mas não conhecia a Cláudia, não conhecia o Ricardo, então, prazer conhecer vocês. A FACHO é Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. Bom, é um pouco complicado, né, sem contextualizar essa discussão sobre literatura, a gente falar sobre esse acesso dessas obras, desses autores, ao ambiente acadêmico universitário. É interessante, na fala também de Cláudia, um pouco também na fala de Surama e de Ricardo, que a gente percebe que existe, na verdade, uma grande resistência à cultura produzida por pessoas pretas, e é interessante até falar um pouco sobre de onde vem essa resistência, porque a literatura e a cultura produzida pelos pretos, ela geralmente uma cultura de resistência. Veja como eu tenho duas resistências aí nesse foco, ou seja, não existe nenhum tipo de possibilidade de falar sobre a condição dos pretos no Brasil que não seja falando da situação de retirada de privilégios de alguém. Então eu tenho, para falar, por exemplo, de problemas de violência numa favela, se eu exponho a violência, eu exponho a sociedade e, evidentemente, para acabar com esse problema, vamos imaginar que coloco isso num romance ou num conto, para acabar com o problema, a raiz do problema é justamente a desigualdade. E aí se criou, na verdade, um ponto muito difícil de entender no Brasil,
porque a gente tem, na verdade, uma mitologia, por assim dizer, de uma democracia racial, né, o mito da democracia racial, que você diz, olha, o Brasil, na verdade, diferentemente de Estados Unidos, diferentemente de outros países que foram, que sofreram com o regime da escravidão, o Brasil é um país cuja convivência entre raças é pacífica. Isso se criou quase, para você ter ideia, né? Nosso hino da República, ele é produzido 2 anos depois da abolição da escravatura, e já falava nesse hino que aqui no Brasil nem parecia que houve escravidão. Então, desde a abolição, se criou, na verdade, um sentimento coletivo de que somos todos iguais. Só que, evidentemente, a vida mostra que não somos iguais. Então, quando você faz uma literatura, uma produção cultural, que você expõe essa chaga, existe aí uma contra-resistência de aceitar essa literatura, porque é uma literatura que vai falar de dor, é uma literatura que vai falar de desigualdade, quando você tem um imaginário popular em que você meio que diz, olha, nós somos todos iguais, todo mundo tem mérito, tem como chegar lá. Então, quando alguém fala, por exemplo, da dor de uma mãe preta, favelada, né, não vitimizada no sentido de já estar se colocando como vítima, mas de fato uma vítima da sociedade nesse aspecto, e você pega, eu tenho um conto que eu gosto muito de Conceição Evaristo, o conto chama Maria, e nesse conto é a trajetória de uma mãe, que é uma pessoa que trabalha como empregada numa casa de pessoas ricas, e essa mãe, cujos filhos são todos de pais diferentes, mas encontra o pai do primeiro filho, ele é assaltante. Ela não vê, na verdade, essa profissão do assaltante como sendo uma profissão terrível, absurda, não. É o que ele faz para sobreviver, porque é o que a sociedade pôde trazer para ele, né? O lugar que ele pôde ocupar. Então, quando você pega esse tipo de literatura, as pessoas veem com maus olhos, porque não se percebe, na verdade. Eu vou pegar um exemplo mainstream aí, um exemplo maior, como A Cidade de Deus. Quando você pega um filme como esse, a percepção, às vezes, que a gente tem, eu acho que fez tanto sucesso pelo fetiche da violência, mas por trás, da raiz do filme, existe, na verdade, uma construção de mostrar, olha, essa comunidade que foi criada aqui, e o filme deixa muito claro isso, né, a comunidade colocada pelo Estado, o Estado designa aquelas pessoas para irem para aquele local, então esse local aqui só produz coisas terríveis. Não vai sair nada de positivo daqui, desse lugar que vocês colocaram as pessoas no canto, né? De fato, na periferia, no sentido aí de periferia de estar realmente à margem, né? Então, os marginais, no sentido de estarem às margens. Então, quando você pega esse tipo de produção cultural, existe uma barreira. Porque eu não tenho um preconceito racial no Brasil, não existe isso. Então, por que eu vou dar espaço para essas pessoas falarem de coisas que, na verdade, não existem? Então, se criou, na verdade, desde sempre, um mito de uma democracia racial, e também de que uma literatura que faça uma resistência, uma exposição dessa desigualdade é a literatura que é uma literatura de mimimi, é a literatura que, na verdade, ela é de reclamação, quando a gente não precisaria reclamar no Brasil, porque todos somos iguais. Então você tem, por exemplo, esse mesmo discurso na resistência das pessoas em relação às cotas, né? Então, quando se fala de cotas no Brasil, não se fala de cotas no sentido de... Quando se critica cotas, não se fala, na verdade, de outra coisa que não. Não, todo mundo pode fazer. Se a pessoa realmente fosse inteligente, ela conseguiria passar no vestibular, passaria no Enem muito tranquilamente. Então, quer dizer que todo preto é burro? É isso que você está querendo dizer? Ou seja, na verdade, o que não se percebe isso é uma política de reparação. Né? O que Ricardo colocou em relação à posição das pessoas, que eu tenho um público pela manhã, em certos cursos, eu tenho um público totalmente diverso em certos cursos à noite. Então, eu fui estudante de faculdade noturna e sei como é que é. As pessoas trabalham o dia inteiro e no finalzinho do dia vai para a faculdade. Então, você tem, na verdade, esse mito que foi criado, acaba aqui. Para você ter uma ideia, a gente tem uma obra importantíssima, que é o romance Úrsula. Ele foi publicado em 1859, de uma escritora preta, Maria Firmina dos Reis, e você tem uma autora que só vai ser redescoberta em 1975. Ela publicou essa obra lá atrás e passou o quê? Mais de 100 anos sem ser publicada ou reeditada. Não é que o romance seja excelente, não é isso.
Do ponto de vista estético não é tão bom, mas tem muita coisa pior, por assim dizer, que perdurou, que ficou. Então, por que essa produção que expõe a questão da escravidão como algo negativo, naquele ambiente ainda de escravidão, produzido por uma mulher negra ou mulher preta, por que essa literatura ela não foi resgatada, só foi resgatada, 45 anos atrás? Então, você tem, na verdade, uma espécie de produção em que, se o preto reclama, é negativo. Então, você tem uma trajetória de poucos autores pretos que reclamaram um pouco, por assim dizer, e que sobreviveram. Mas aqueles que, de fato, expuseram a situação, você não tem esse espaço. E lembra esse espaço assim, publicação, editoração, publicidade desses livros. Então, você, na verdade, não tem apenas a situação da pessoa já não ter condição de produzir literatura, mas também quem produzia não tem espaço nas editoras. Então, você tem um ambiente editorial no Brasil praticamente de pessoas velhas e brancas, né? Homens velhos e brancos. Você pega a Academia Brasileira de Letras, são homens velhos e brancos. A gente tem exceções, mas são realmente exceções que só confirmam a regra que a gente tem justamente essa política, apesar de a gente ter uma Academia Brasileira de Letras fundada por Machado de Assis, que era homem, preto, descendente de escravos, mas que você tem aí uma situação meio que... A literatura dele é tão complexa que as pessoas não entendiam, na verdade, que ele estava fazendo uma grande crítica à sociedade. Eu acho que tem um pouco disso também. Então, mas se você pensar, por exemplo, até mesmo a iconografia que a gente tem de Machado é uma pessoa, um mulato claro. Ninguém reconhece Machado de Assis como um preto retinto que ele era, né? Eu lembro que quando abriu aquele Museu da Língua em São Paulo, né, até pegou fogo recentemente, acho que até acabou a reconstrução, eu fui visitar a exposição de Machado de Assis e eu vi o choque das pessoas, porque na frente da exposição sobre ele, nesse museu, havia uma foto dele que até então era um pouco desconhecida, que é ele, bem velho, já perto da morte, mas com uma imagem de homem preto, retinto, escuro, como ele era. Então você tem geralmente as fotos de Machado de Assis dos livros didáticos em sépia, já para esconder um pouco essa tonalidade da pele dele. E acaba que isso passa no imaginário das pessoas que o Machado de Assis não era preto, né? Então, essa questão acaba que cria um círculo vicioso. Eu não tenho espaço de publicação por ser uma literatura de resistência, uma cultura de resistência. As gerações não recebem essa informação de que existem autores que não existem mesmo. As pessoas acham que não existe literatura produzida por pessoas pretas no Brasil. São minorias, mas não são minorias. É justamente porque você não tem esses espaços de grande circulação, principalmente na universidade, quando você estuda, na verdade, esses clássicos consagrados, né? Então você tem um problema aí muito sério que está sendo resolvido ou sendo reparado muito lentamente. Muito lentamente. Então a gente tem aí, sei lá, 20, 30 anos que você tem algumas disciplinas com literatura africana nos cursos de letras. Isso é uma coisa muito recente, né? Você imaginar que a gente estuda literatura clássica, por assim dizer, né? Literatura branca, há 2000 anos. Mas a literatura produzida por pessoas pretas é uma coisa muito recente aqui no Brasil, que a gente tem a população amplamente negra, né? Preta. É isso. Eu não sei se eu respondi. Valeu. Agora a segunda, que você é o cara mais tecnológico aqui de todo mundo. Bom, você acha que os recursos digitais atuais, vídeos, podcasts, blogs, estão sendo bem utilizados como ferramentas de popularização da literatura afro-brasileira? Se não, quais estratégias podem ser tomadas? Bom, a gente tem um problema sério que é o acesso à tecnologia, né? Então, para uma pessoa conseguir produzir um podcast, você tem que ter algum equipamento, né? Mesmo com hoje sendo muito mais simples, mas alguma tecnologia você tem que ter, nem que seja internet de qualidade, para você captar, né? Então, você fazer um vlog, você fazer um podcast, isso acaba que dificulta um pouco, até o professor Ricardo colocou no início, né? A gente tem uma população de pessoas empobrecidas no Brasil,
que querem se expressar, mas não têm acesso. Eles não têm acesso à tecnologia. Até a internet é uma coisa que é um pouco mais difícil. Então você tem, na verdade, meio que dentro dos produtores culturais, de produção de conteúdo, tem uma mínima parcela que são pessoas pretas, mas esses pretos são pessoas que têm uma condição de ter aquela tecnologia. Então, assim, a minoria da minoria produzindo. E acaba sendo dois caminhos. Ou você não tem, de fato, uma representatividade de pessoas que produzem ou queriam produzir, né, conteúdo para essas plataformas, as pessoas não são representadas, ou você tem, na verdade, um grande falar sobre. A gente tem muita produção de conteúdo de pessoas falando sobre a literatura preta, falando sobre a cultura preta, mas não tem, de fato, uma ampliação nesse leque de pessoas falando, né, produzindo sobre. E aí tem um detalhe interessante, como eu também tenho esse podcast, né, que depois aí vocês podem acessar, fazer propaganda, né, que é o podcast Descentralizando as Letras, a gente tem as estatísticas, né? A gente fez recentemente um podcast maravilhoso, que trouxemos uma poeta preta chamada Daíta Alves, e esse podcast assim, foi incrível de verdade, um conteúdo muito bom, a produção ficou muito boa também desse podcast, não foi porque eu fiz, né? Não é isso, mas se você comparar com a audiência que a gente teve com o podcast sobre literatura, por assim dizer, clássica, né? Quando a gente fala de literatura clássica no Brasil, geralmente é literatura branca, que foi o podcast que a gente falou sobre Guimarães Rosa, é quase que o triplo de audiência desses primeiros dias. Então, assim, existe meio que um receio das pessoas ouvirem porque acham que vai ser uma coisa de mimimi, vai ser uma coisa só falar sobre isso, só falar sobre negros, que na verdade é isso, né? É isso, mas no sentido de falar sobre a cultura da população preta, né, dessa literatura, mas as pessoas, por ter esse mito da democracia racial, acham que é reclamação vazia, que não tem realmente uma finalidade essa reclamação, essa resistência. Então você tem essa coisa que não, o Brasil é democrático demais, todo mundo é a maioria, todo mundo pode ter o mesmo acesso à escola, o mesmo acesso às universidades, todo mundo é igual. Não sei por que agora está se falando de literatura preta, não sei por que agora está se falando de cultura preta no Brasil, que a gente não tem problema. Então, essa mentalidade, que também não é só das pessoas brancas, tá? Isso é bom salientar, a gente tem aí um deputado que é preto, que odeia o movimento preto, a gente tem o presidente da Fundação Palmares, né, que a gente, cada dia que escuta esse senhor falar, a gente fica um pouco cada vez mais surpreso, né? Eu nem sei se me surpreendo mais com alguma coisa hoje em dia, acho que talvez nem tenha mais surpresa com nada, mas existe também esse lado, essa lavagem que foi feita, de que se você reclama, você é uma pessoa que é negativa, que você não tem para que reclamar, porque você tem tudo, tem acesso, existe educação para todo mundo, acessível, e a gente sabe que não é, né? Então, talvez aí a gente tenha nesse Enem, que talvez seja realizado, né, com essa situação de pandemia, mais um pouco desse fosso sendo cavado, dessa desigualdade que a gente tem no Brasil, né? Não tem como. Mesmo que você seja a pessoa mais positiva, a pessoa mais idealista do mundo, achar que uma pessoa de uma comunidade carente, ela tem o mesmo acesso à tecnologia de uma pessoa que vive na zona norte do Recife, ou que vive em locais privilegiados. Então, é meio que... E ouvir, não é, um ministro da Educação falar, mas o Enem não foi feito para reparar desigualdades, né? Então, a universidade não foi feita para isso. Se não é a educação que repara desigualdades, na verdade, eu rasgo o meu diploma, né? Para que serve? Então, se não é a educação que repara a desigualdade, o que é que repara? Se nem são políticas públicas, como eles mesmos não fazem, e também não é a educação, o que poderia reparar a desigualdade no Brasil, né? Talvez um passe de mágica. Era isso. Beleza. Então, depois de todas essas respostas, certamente aprendi bastante. E aí queria saber mais de vocês, assim, agora todo mundo com o microfone aberto ao mesmo tempo. Se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, comentar sobre o que foi falado. Almeida, deixa eu falar logo, porque eu sou geminiana, eu vou esquecer.
Ao meu ver, 2 pontos marcantes aqui na conversa foi a fala de Cláudia, porque se existe uma minoria, ela está na minoria da minoria da minoria, Na minoria da minoria, representando uma grandeza. Para se dizer. Porque imagina as lutas que ela enfrentou aí na carreira, né? E tantos obstáculos, e se vê só. Quando ela falou isso, que nós somos 25% da população, foi um negócio chocante para mim, porque nem eu sabia desse dado. E aí você vê um número grande, mas que você está dentro de uma sala de aula e até dentro de sendo lecionando, né? Ser sozinha, se sentir sozinha, porque você não tem uma pessoa, você se sente igual, no sentido de representação. Isso foi muito forte para mim, porque em alguns momentos eu percebi, acabei frisando, né, relembrando algumas situações em que eu também não via isso, e sentia muito falta disso no ambiente escolar, vamos dizer assim, universitário. No CAC eu sentia muito isso, por mais que já tenha, que eu tenha visto, que eu tenha tido colegas de classe, mas chegou um momento que eu era a única mulher negra na turma. Eu era a única mulher e era a única mulher negra. Então, trabalho em dupla, eu sobrava. Não sei como, eu sobrava. Na conta nunca batia. Eu sempre era que sobrava. Podia ser pau o número, mas tu sobrava. Dava eu. Tinha alguém ficando em 3 e eu sobrava. E aí eu acabei, depois foi que eu me toquei, acabei criando uma concorrência com os meninos. Eu sozinha com o resto da turma. Eu botei na minha cabeça, eu vou passar tão bem passado nessa disciplina que a professora vai precisar bater palma para mim no fim do curso. Dito e feito, eu fui a única aluna que tirou 10 em todas as atividades. E ela, no último dia, né, conversando não sei o que, ela disse, olha, eu preciso agradecer a Surama, porque ela fazia os trabalhos sozinha. E ela acabou, que sentiu o que era essa minha vontade de ser a melhor, de provar que a excluída ela pode estar em outra posição, onde ela não é minoria, né? E aí ela acabou sentindo isso também. Muito sensível, a professora também acabou percebendo. Isso era um ponto que eu fiquei pensando bastante, porque como mulher a gente abre concorrência para várias coisas, né, diariamente, principalmente quando se trata de sexismo. E outro ponto foi na fala de Frederico, ele falou sobre feições, mas o termo que a gente usa é o colorismo, né? Quanto mais traços você tem misturados, né, o mais branco vai ficando a feição, menos racismo e preconceito essa pessoa sofre. Então, imagina o choque da galera aí, do povo vendo Machado de Assis, um negão, né? Isso devia ter sido uma provocação. Não, o quadro ele é enorme, era um quadro enorme na entrada da exposição. Então... Que lindo! Receba, né? Receba! Receba! Aí tá aí na sua cara. Como é preciso a gente fazer esses tipos de choque para acordar a população. Porque tem gente que ainda não entendeu, gente. Não entendeu. É um problema sério de ignorância. Não entendeu. Então, a gente tem que sair comentando isso, desde coisas simples, de coisas de rotina, para ir criando essa esperada, almejada conscientização, que jamais vai ser instantânea, né? Rápida. Mas você pode ir mudando o ponto de vista todos os dias, com o seu porteiro, com Uber, com quem for, que tiver na sua rotina, você pode ir construindo isso devagarzinho. É uma posição, né? Uma postura que a gente tem que assumir. Então, eu já agradeço pela liberdade de botar a gente aqui para conversar sobre isso, porque a gente não tem espaços para isso. Então, muito inteligente e muito necessário essa conversa hoje. É interessante. Tem uma Massa. questão. Quando eu fazia o ensino médio e tal, e aí você não tem uma referência negra nas ciências.
A minha primeira referência negra nas ciências foi o professor Milton Santos. Assisti acho que foi uma entrevista dele, algo assim, pouco antes da morte, e fiquei encantado com a fala. E olha que eu fazia curso técnico em Química. O professor Milton Santos era professor da Geografia. Né? E aí... Mas aquela fala dele, para mim, foi muito estimulante. Né? É possível. Aí depois, estar na universidade, eu vi uma fala do professor Alfredo, ele é professor da Química na Unicamp. E aí, até recentemente, eu acho que no ano passado, na FPPC, fez um debate cujo tema era a participação de homens e mulheres negros na ciência, né? E ele liderou essa discussão. Então, que também é uma outra referência. Mas a gente fica assim, pensando, né? Você vai aqui e acolá, e para buscar uma referência. Então, mais importante do que você ter pessoas negras em posição que a sociedade não destina, digamos assim, mas que essas pessoas se enxerguem como negras, né? E tenham essa condição. E a gente percebe o seguinte, ó, na carreira acadêmica. Aí, uma vez, numa reunião de pleno, alguém falou, não, Ricardo, mas você é negro e você conseguiu. Assim, a exceção que comprova a regra. Uma regra. E aí, a gente tem que ver o seguinte, Frederico falou isso. eu comparo com os colegas, do meu departamento, e você compara. Tá, com quantos anos você obteve o título de doutor? Né? O meu título de doutorado veio com 38 anos, 37 anos. A maioria dos meus colegas, eles conseguem o título de doutor com 30 anos. Mas por que isso? Por acaso? Não. Ora, na sua trajetória de vida, assim, o negro para alcançar a mesma posição de um não negro, de um branco, ele tem que se esforçar muito mais. Onde é que está essa questão de igualdade aí? Não existe igualdade aí. Né? Então, e quando chega na condição, ele nega tudo o que passou, o que sofreu. Né? Isso é complicado. Então, é importante que nós tenhamos essa clarividência, o tema não é muito bom, temos essa visão firme de que a gente não pode deixar o nosso irmão para trás. Né? A gente tem que ser a referência, a gente tem que estar o tempo todo tocando no tema, chamando a atenção. Tá? E trabalhando de maneira a construir um caminho que um outro possa olhar para vocês. Então, é possível. Tem que ser a referência positiva. Porque o que essa sociedade faz é, o tempo todo, martelar referências negativas, referências de que você não vai alcançar, que não é possível. Então, é por aí. Estava pensando aqui, essa questão o que Surama falou sobre o colorismo, que encaixa bem com o que o professor Ricardo está falando, e principalmente com o que ele falou no começo, sobre quem é que decide, né? Quem é negro, quem é preto. É o policial da esquina. É isso. Agora, teve uma coisa que Cláudia... Vou chamar Cláudia? Não vou professora. Eu ia falar professora Cláudia, Cláudia falou. Não, professora Cláudia não. Que é incrível essa questão da criança negra, né, criança preta, que uma das coisas que eu aprendi quando era criança, que eu achava que todo mundo aprendia isso, é como levar uma dura da polícia, levar um baculejo da polícia. Eu aprendi isso com meu pai. Como eu devo me portar quando for abordado por um policial. Uhum. Isso, quando eu compartilhei com meus amigos, era uma parada maluca. Mas por quê? Então, meu pai me ensinou como deve ser, como deve falar com o policial. Então, isso é uma coisa que a gente não percebe que faz parte de uma realidade terrível, né? Tem um programa que é comédia, né? Que todo mundo odeia o Chris, mas que ele fala uma coisa que é assim... Nenhuma criança branca sabe o que é ter que andar com a nota fiscal da bicicleta no bolso. Uhum.
tá com a bicicleta nova, tem que estar com a nota fiscal no bolso. Isso ele faz essa brincadeira, mas veja como isso reflete uma realidade que é, olha, eu tenho que ter aprender a lidar com a autoridade policial, porque se eu não aprender isso, posso levar um tiro. E não vai ter, depois que eu levar o tiro, não vai ter quem depois me ressuscite, me faça um trabalho aí de 10 anos de luta. Não, acabou, esqueceu. Mais um, né? É mais um. É isso que a gente não pode deixar que as pessoas que morrem dessa forma sejam mais um, né? O Miguel, o George Floyd e tantos outros aí que a gente viu só nesse ano, né? Se pensar aí a trajetória que a gente tem de destruição do povo preto no mundo, é terrível. E outro detalhe de Machado de Assis, vou contar só uma coisa para fechar aqui, que teve um comercial que foi veiculado há uns 15 anos atrás da Caixa Econômica Federal. E eu lembro desse comercial que era assim, Machado de Assis, um homem branco, idoso. Isso foi uma confusão muito grande, porque era assim, até Machado de Assis teve uma poupança na Caixa Econômica, e realmente teve uma poupança. Mas aí foi uma luta de dias e dias e dias, até que se retiraram da TV a propaganda e colocaram outra propaganda, dessa vez com eu acho que foi até o Pitanga, que ficou como Machado de Assis, eu não estou lembrado agora qual foi o ator, mas tiveram que substituir. Isso o pessoal não entendia, mas por que tão... Gente, como é que você pega a figura emblemática da literatura brasileira, que é um homem preto, e você coloca uma pessoa branca, né? Essa lavagem, né? Essa higienização que foi feita com tudo, pelo menos essa não passou, né? O resto passa, né? A gente vê também isso no cinema, né? Na própria cultura pop, a gente vê esse tipo de coisa, né? Então... isso não acontece só com as pessoas pretas, pessoas asiáticas também acontece muito isso, que você tem pessoas brancas que puxam o olhinho e vira chinês nos filmes. Então isso é uma coisa muito, muito, muito terrível, mas que a gente não pode se acostumar. A gente não pode pensar que isso é normal. Isso não é normal. Você não pode apagar a história do povo, né? Tem que brigar por isso, né? E aí você briga e acaba virando... As pessoas acham que isso é mimimi, isso é vitimismo, isso é muito chato. Vá que foi nem muito chato. É difícil demais, né? Mas é um grande problema, né? O maior nome da literatura brasileira ser o nome de um preto, né? Isso, e assim, a chaga que era, e também as pessoas, quando se falava de Machado de Assis, evitavam muito falar que ele é, na época, né, as cartas que ele era um homem preto. Então não se colocava dessa forma, por quê? Também se tinha um medo de ficar evidenciando isso, pudesse ser uma forma de diminuí-lo. Talvez se ele fosse a pessoa que publicizasse a cor, isso também é um sintoma daquela época, né? Um sintoma desse problema, talvez ele não tivesse chegado onde chegou, né? Então ele foi esperto nesse sentido de aproveitar essas oportunidades, mas talvez se o tempo todo fosse focando nessa temática, mas é interessante, eu acho que esse silêncio dele ainda é muito mais simbólico do que se ele fosse mais explícito. O silêncio dos textos dele em relação a essa questão, né? É isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, rapidinho. Alguém aqui montou sua árvore genealógica? Não tenho, eu não tenho isso. A gente não tem isso, não. Ninguém tem isso. A gente aqui não tem isso. É exatamente isso, né? Me deu, papai! Tu queria, era? O meu avô morreu com 90 e poucos anos. E o meu bisavô morreu com 104. E aí, algumas pessoas da família ainda conseguiram lembrar. Né? E aí eu conversei com meu pai e conversei com o meu avô. Né? E o meu bisavô, quando ele morreu, eu era criança. Eu realmente não lembro. Mas aí o que acontece? Conversando com as pessoas da família, eu só consegui chegar até o meu bisavô. E meu bisavô, ele nasceu sob a lei do ventre livre. Ventre livre. Né? Uhum. Aí o que aconteceu? Todo mundo chamava de pai de engenho. Pai de engenho. Mas por que é pai de engenho? Não, porque quem nascia sob a lei do ventre livre tinha que ficar no engenho até ter uma certa idade para poder pagar a comida. Até os 21 anos. Então, aí o que acontece? Aí você olha o seguinte: 3 gerações. Há 3 gerações ele estava na favela. É um negócio assim
impressionante. E aí, quando você vai ver as pessoas não negras, eles conseguem montar uma árvore genealógica. Né? E por que a gente parou no meu bisavô? Porque ele era filho de pessoas escravizadas. Não Isso, tem registro, era mercadoria. não tem. Não tem registro, mas não tem registro de mais nada. E aí é um problema assim, que a gente carrega e não dá para desvincular. Tá? Então, é muito pouco tempo, né? Mas a gente tem que estar o tempo todo, como o Fred disse aí, né? A gente está o tempo todo aí brigando e insistindo e ocupando os espaços, mas não se negar enquanto pessoas pretas. Né? Você tem que se colocar como tal. Acho que é importante. Vai lá. Falar que a gente não está só, né? Acho que o povo preto no Brasil tem que começar a se solidarizar no sentido de se reconhecer como preto, mas principalmente reconhecer a luta das mulheres pretas e dos outros pretos que ainda não alcançaram o que a gente poderia falar de uma igualdade nacional. O empoderamento, ele é necessário, discursos, diálogo, criar espaço, lugar de fala e conversar sobre racismo e antirracismo é mais que necessário, mas, antes de tudo, acreditar que, como próximo, como ser, a gente pode sempre melhorar, sempre incluir. Olha, as nossas posições de hoje determinam muito o que vai ser o nosso futuro. Nós precisamos conversar sobre a política desenvolvida para a população preta nesse país, né? E nós precisamos nos colocar como referência para essa população, para que a população possa se ver representada nos diferentes espaços que são possíveis. Né? Então, essa determinação hoje vai fazer que mude o futuro de muitas dessas crianças que hoje não têm representação e podem se espelhar em cada um de nós. Eu queria só dizer, chamar todo mundo para conversar, porque eu acho que essa conversa está atrasada pelo menos 132 anos. A gente precisa, para ontem, falar sobre racismo e sobre antirracismo. Essa conta de papo de racismo e antirracismo, essa postura, tá aí no fiado. Pai é tempo. Uhum. E a gente é que está agora tendo que se virar aqui para pagar. Todo mundo. Eita, eu dou 10, eu dou 20 fazendo vaquinha. Valeu. Galera, valeu aí, é um prazer conhecer vocês. Abração. Isso aí. Boa noite, tchau, valeu. Tchau. Tchau, boa noite. Valeu. Boa noite.